Senhor presidente, Sérgio Souza, senhores senadores, encerrando ainda de recesso branco esse primeiro semestre, senhor presidente, eu queria usar da tribuna, mesmo com as manifestações, o período que nós vivemos há poucos dias atrás, que estimulou essa casa a ter uma agenda positiva e dar respostas concretas ao povo brasileiro. Eu venho falar de um tema que não foi cobrado pelas ruas, até meio inusitado, mas que nós precisamos registrá-lo, principalmente quem vive a burocracia brasileira. Subo a esta tribuna, esta noite, para falar sobre um tema que eu julgo da maior importância para o Brasil, a desburocratização. E para falar sobre a desburocratização, temos que falar sobre a burocracia. Senhores e senhoras senadores, burocracia nada mais é do que um conceito administrativo. Max Weber, intelectual alemão, jurista, economista e considerado um dos fundadores da sociologia, apresentou um trabalho, A Teoria da Burocracia, onde apresentava a burocracia como uma forma de organização que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos, os fins pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance dos objetivos. Não há dúvidas que o desenvolvimento da teoria da burocracia dentro da administração pública, por volta dos anos 40, teve grande parcela da importância no surgimento do Estado moderno. Foi a burocracia que permitiu o desenvolvimento de uma economia monetária, onde a moeda assume o lugar da remuneração em espécie para os funcionários, permitindo a centralização da autoridade e o fortalecimento da administração burocrática. O crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas do Estado moderno e a superioridade técnica, um sistema hierárquico com alta divisão de responsabilidade, onde seus membros executam invariavelmente regras e procedimentos padrões. Para Max Weber, a burocracia é uma organização eficiente por excelência. Contudo, todos sabemos que a burocracia não está presente no Estado moderno, como foi a proposta por Weber. Não é isso que observamos em nossa sociedade. A burocracia tem no nosso dia a dia um sentido pejorativo. Chamamos de burocracia o exagero de normas e regulamentos, a ineficiência administrativa, o desperdício de recursos. Charles Perrow é professor emérito de Sociologia na Universidade de Yale e autor de diversas publicações sobre o impacto da organização estatal sobre a sociedade. Para ele, a burocracia é útil, até o ponto em que traz eficiência, mas nem sempre essa eficiência compensa a rigidez com que está associada. Chegamos ao ponto em que a burocracia tornou-se um entrave para o crescimento de nosso país. A própria presidente Dilma, em um discurso de encerramento de um seminário empresarial realizado no final do ano passado em Moscou, destacou a redução da burocracia como um dos principais desafios do Brasil. Disse ela: nunca chegará um dia em que digamos, acabamos em definitivo com a burocracia. Combater a burocracia é uma prática que tem que ser permanente, porque ela tem essa imensa capacidade de sempre ressurgir. No meio empresarial, por exemplo, é consenso que a burocracia é o principal obstáculo para o empreendedorismo. Um estudo foi realizado recentemente, com 26 mil executivos de 90 países. Os números para o Brasil apontam que, para 93% dos empresários brasileiros entrevistados, a burocracia é o principal motivo para o crescimento inexpressivo de nossa economia. A falta de apoio do governo foi citada como segundo grande obstáculo, 76% pelos brasileiros. E a dificuldade para conseguir crédito aparece em terceiro lugar na lista, com 75%. Outro estudo internacional, o International Business Report, em 2012, da Grant Thornton, apontou que o fator que mais limita a capacidade de crescer e expandir os negócios das empresas brasileiras nos próximos 12 meses é o excesso de burocracia em 46% dos entrevistados.
o resultado acima da média global, que aponta 37%. A burocracia é uma realidade nacional sustentada na cultura e na educação do povo, e está inserida em todos os setores, sejam públicos ou privados. O excesso de obrigações acessórias impõe sobrecarga de tarefas, eleva custos, compromete a produtividade e segura o país no andar de baixo da competitividade. Para se ter uma ideia sobre a complexidade desse tema, cito uma matéria do jornal Estadão, de São Paulo, que tinha como título Indústria da Burocracia fatura 1 bilhão e 200 milhões no Brasil. Segundo a matéria, em plena era digital, a burocracia produz uma quantidade impressionante de papel e alimenta um negócio que cresce sem paralelos no mercado brasileiro. Em 2011, 70 empresas dedicadas a guardar documentos de outras companhias dividiram um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões no país. Esse grupo mantém 40 milhões de caixas de papelão de padrão arquivo, lotadas de informações de setores como financeiro, hospitalar e jurídico. E continua a matéria. Se a papelada fosse enfileirada, daria para fazer 40 viagens de ida e volta para a Lua, cuja distância da Terra é de aproximadamente 385 mil quilômetros. Isso porque burocracia gera mais burocracia. Há uma estimativa de que para cada caixa destruída, após o término do prazo legal dos documentos, 4 novas caixas são armazenadas. A burocracia é tão enraizada na cultura empresarial que nem mesmo a implantação da nota fiscal eletrônica a partir de 2006 foi capaz de eliminar o papel, já que em muitos casos as empresas continuam imprimindo e guardando as notas fiscais, apesar de não ser mais obrigatório. Podemos avançar ainda mais neste tema. Senhoras e senhores senadores, todos os anos o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, examina cerca de 15 mil depósitos de patentes. O número por si só é excelente, mas quando essa estatística é analisada detalhadamente, o dado é enfraquecido. A maioria dessas solicitações ficaram na fila em média 10 anos. Em países desenvolvidos, o tempo médio de espera é de beirando os 4 anos. Posso citar o caso de uma pesquisa realizada pelo Instituto Butantan em São Paulo, que em 2003, a farmacêutica Ana Marisa Chudzinski Tavassi iniciou um experimento com o intuito de vasculhar o genoma do carrapato, Amblyomma cagenense, o mesmo que é capaz de transmitir a febre maculosa. O objetivo desse estudo era a produção de uma proteína anticoagulante em laboratório, a mesma presente na saliva do carrapato estrela, que inibe a coagulação, mantendo o sangue fluindo para o hematófago, para que o hematófago possa se alimentar. Todavia, testando a proteína em células de vaso sanguíneo para medir seu nível de toxicidade, descobriu-se que a substância é segura para as células saudáveis, mas fatal para as células tumorais. O experimento não foi estendido a camundongos que tiveram melanomas, câncer de pele induzidos. E o resultado, o experimento foi estendido a camundongos e o resultado surpreendeu os pesquisadores. Tratados durante 42 dias com a proteína, os tumores dos camundongos apresentaram reversão completa. Diante dessa descoberta, que possivelmente mudará a história da medicina, Chudzinski Tavassi entrou em 2004 com um pedido de patente para o anticoagulante no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas logo percebeu que a burocracia poderia emperrar todo o processo, porque o Instituto Butantan não tem autonomia para assinar patentes. E a indústria farmacêutica questionaria investimento na pesquisa dada a falta de segurança jurídica. Atualmente, o Instituto é financiado por uma das maiores indústrias farmacêuticas nacional, que é detentora da patente do remédio e que irá investir em torno de 16 milhões para a realização dos testes pré-clínicos e assim saber as reações em humanos do medicamento biotecnológico. Senhor presidente, acredito que vivemos um momento inédito no Brasil, onde os jovens estão ocupando as ruas em busca de melhores condições de vida, exercendo sua cidadania de uma maneira mais plena.
Nosso trabalho, inclusive, foi pautado nas últimas semanas, como uma forma de respostas aos anseios da população. Temos que incluir o combate à burocracia no conjunto de medidas a serem adotadas pelo governo, como uma forma de melhorar a competitividade brasileira. Eu queria aproveitar também a oportunidade, no tempo que me resta, senhor presidente, para pedir também que dentro do regimento fosse dado como lido um pronunciamento que tenho que trata das medidas de combate às desigualdades regionais do nosso país, principalmente nós que representamos o Nordeste do Piauí, o nosso estado do Piauí, que sofre tanto ainda das desigualdades, não só nacionais, mas até mesmo as regionais, em comparativa com os nossos estados do Nordeste. Queria fazer também um registro aqui da nomeação e da indicação do doutor Neide Barros Belo Filho, um magistrado com vasta experiência judicante, com a qualificação técnica notável e admirável. Neide Barros Belo Filho já esteve no Tribunal Regional da Primeira Região. Ele foi indicado agora como desembargador titular federal da Primeira Região, como juiz convocado, e agora chega em definitiva ao TRF da Primeira Região para auxiliar os trabalhos da Corte e contribuir para uma melhor prestação jurisdicional. O desembargador foi promovido pelo critério de merecimento, assumindo a vaga originada da posse da desembargadora federal, a Suzete Magalhães, que tomou posse no STJ. Ney Belo nasceu no dia 23 de março de 69 em São Luís e formou-se em Direito na Universidade Federal do Maranhão. Possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Já atuou como promotor de Justiça do Ministério Público do Maranhão, de 92 a 95, e como procurador da República do Ministério Público Federal, em 95, além de exercer a atividade de professor adjunto na Universidade Federal do Maranhão. No Judiciário, Ney Belo assumiu o cargo de juiz federal substituto na Seção Judiciária do Maranhão em novembro de 95 e atuou como juiz da turma recursal dos Juizados Especiais Federais do mesmo Estado. Desde 98, respondia pela titularidade da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão. Também exerceu o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Maranhão, de 96 e 98. E é autor de 3 livros de literatura publicados e integra desde 2009 a Academia Maranhense de Letras. Então, eu tenho certeza que o primeiro TRF está enriquecido com a presença do doutor Ney Belo. E, por último, queria pedir que fosse encaminhado à mesa. Nós, em 6 de fevereiro de 2013, entramos com diversos requerimentos de informação sobre a atuação da FUNASA no estado do Piauí. Esses requerimentos, eles foram deferidos pela mesa em 17 de abril. Entramos em 6 de fevereiro, dia 17 de abril foram deferidos pela mesa. Em 26 de abril, foi feita a leitura do parecer e aprovado em plenário aqui do Plenário Federal. E daí encaminhado à CGU, encaminhado ao Ministério da Fazenda, que fosse encaminhado ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, que eram informações contratuais de pagamentos. Antes, já tínhamos aprovado no Senado as mesmas informações ao TCU e encaminhamos ao Ministério da Saúde para que fosse direcionado à FUNASA os outros requerimentos. Recebemos a informação de quase todos. Mas se passou o período constitucional dos 30 dias da informação, como trata o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, e como essa casa não tem a praxe, nunca houve, pelo menos que se me recorde, um caso de pedir a penalidade que trata do artigo, e sim tem um ato da mesa, o ato número 1 de 2001, no artigo 5º, que reitera o pedido, tendo uma dilação desse prazo. Eu queria que a mesa tomasse as providências para que fosse reiterado o pedido ao Ministério da Saúde e à FUNASA para os requerimentos número 40 de 2013 e 42 de 2013, para que nós tenhamos as informações da atuação daquele órgão que nós julgamos importante para o Brasil e para o Nordeste e para o estado do Piauí, mas que nós exercemos aqui a nossa função
de acompanhamento, de fiscalização e de busca dessas informações para contribuir e ajudar no bom desempenho, dentro das atitudes corretas do órgão que tenha a sua contribuição efetiva no Estado do Piauí. Então, esses são os registros que tinha a fazer na noite de hoje e agradeço pela concessão da palavra.